Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Pastor Valdécio Batista, já saudando você com Shalom, paz, Uvrahá e bênção. E nós estamos aí nessa pegada espiritual dos Salmos 40. Essa é a segunda parte. Se você ainda não participou da oração da primeira parte, você pode procurar aí no nosso canal e você vai achar a primeira parte, entre outros vídeos. E nós estamos ainda, queridos, assim, empolgados, porque o Salmo 40 tem nos revelado coisas maravilhosas do coração do salmista e da intervenção divina na vida do salmista. E quando Deus responde a um dos seus servos, e isso fica registrado, isso nos serve de incentivo, isso nos serve de confiança, isso eleva a nossa fé. Isso nos faz nos apegar mais à soberania, à graça, ao amor e à justiça do nosso Deus. Então, o Salmo 40, eu tenho que sempre ler e reler, mas nós paramos no outro vídeo, nós paramos na palavra likviti, que é uma palavra hebraica, que é eu esperarei pacientemente no Senhor. Ou seja, esperarei pacientemente. E é importante, olha, queridos, paciência está em falta nos nossos dias. Esperar Cristo exige paciência. Servi-lo exige paciência. Estudar a Bíblia exige paciência. Tudo no que vivemos, ou em tudo que está em nossa volta, vai exigir de nós paciência. E como nós temos perdido a paciência com muita facilidade. Nós não temos mais paciência com o cônjuge, paciência com os filhos, no ônibus, meu Deus do céu, em fila, misericórdia, como a paciência está diminuindo. E o servo de Deus precisa desenvolver esse atributo de paciência, esse atributo de perseverança. Então, quando Davi fala isso, ele está destacando a importância da confiança ativa, a confiança paciente em Deus. Paciência, perseverança e confiança acabam se tornando quase sinônimas, mas agindo em áreas diferentes. Interessante que isso não é uma espera impaciente, mas uma confiança perseverante. E quando nós sabemos que alguém a qual nós estamos pedindo socorro tem condições, tem poder de nos ajudar, isso alivia o estresse da caminhada. Isso alivia o peso das circunstâncias, alivia a dor, nos faz respirar. É como se alguém estivesse morrendo afogado e com todas as forças que ela tem, ela vai lá na superfície, puxa o ar e continua lutando. Mas essa luta aumenta e o coração pulsa mais forte e o ar se torna mais vital quando você percebe que alguém está se direcionando, um bombeiro, alguém está vindo para te ajudar. Então Deus é o nosso bombeiro. Ô Senhor, obrigado pela vida dessa pessoa. Senhor, obrigado porque essa e outras ouvirão essa palavra, ouvirão e participarão dessa oração, porque estaremos orando juntos. E o Senhor, segundo a tua graça, soberania, segundo o teu querer, agirá na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Às vezes, meu Deus, não é da forma que nós gostaríamos. Às vezes não sai conforme desenhamos. Mas só o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Só o Senhor entende melhor do que qualquer erudito aquilo que acontece conosco e por que acontece. O apóstolo diz que as lutas, meu eterno, desta vida, desse tempo presente, não há de se comparar à glória que em nós há de ser manifestada. Então, esperamos pacientemente no Senhor e ao mesmo tempo te pedimos, apressa-te, meu Deus.
apressa-te em nome de Jesus. Receba essa força, essa vitalidade, essa alegria, mesmo que você esteja chorando. Por quê, pastor? Porque olha que coisa interessante que eu vou te passar. Eu uso muito essa expressão interessante, que para mim é interessante. Ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim. A imagem de Deus inclinando-se. Isso sugere que Ele está em um envolvimento pessoal. Ele está envolvido de maneira compassiva na vida de Davi. Olha que palavra saborosa. Porque parece que não, mas quando nós estamos no sufoco, com a corda no pescoço, o mundo desabando sobre nossa cabeça, e nós clamamos a Deus, parece que Ele não se envolve, parece que Ele responde a todo mundo, menos a mim, menos a você. Essa é a impressão que temos. Quando Davi diz assim, olha, eu clamei, e enquanto eu clamava, Ele se inclinava. Enquanto eu clamava, Ele me ouvia. Enquanto eu clamava, Ele trabalhava. Enquanto eu estava clamando, enquanto eu estava esperando, Ele estava trabalhando, Ele estava se movimentando, Ele não estava estático. Porque é essa a impressão que dá. Mas Ele não está estático, Ele não está paralisado. Nesse momento, eu estou sendo um mover de Deus para a sua vida. Nesse momento, outras pessoas serão o movimento de Deus para ouvir o teu clamor. Nesse momento, pessoas que você nem sabe, mas estão orando por você. Deus, nesse momento, Ele se manifesta através dessas lágrimas que rolam do seu rosto. Nesse lugar onde você está, que te protege, que te guarda, esse ar que você respira, tudo isso e outras formas são formas de Deus dizer, eu estou me movimentando, as catracas do universo estão se movendo, tudo ao seu redor parece estar estático, mas não está. Por quê? Porque o inclinar de Deus envolve essa dinâmica da movimentação, da compaixão, da graça, da santidade, da bondade, da justiça de Deus, movimentar as catracas do mundo para nos abençoar. Por isso, queridos, que Davi ele acaba destacando essa proximidade entre Deus e o seu servo. Aleluia! Nesse momento que você talvez esteja com o seu coração enrijecido, pensando em se tornar um ateu, porque Deus não responde. Deus está usando a minha voz para dizer para você o seguinte, eu estou próximo de você. Você não precisa sentir, você só precisa crer. Você não precisa ver as catracas do universo sendo movidas. Você só precisa confiar e esperar pacientemente no Senhor. Oh meu Deus, continua movimentando-se. Continua trabalhando, continua mostrando de maneira suportável para mim e para os meus irmãos o teu movimento, que tão sutil que é, que parece que o Senhor está alheio a todo o nosso sofrimento. A essa mãe que nesse momento está com o seu filhinho, independente da idade, nos seus braços, dizendo, Senhor, acode-me. Senhor, ajuda-me. Esse problema, Senhor, que não é identificado por nenhum médico, mas é identificado pelo Senhor, cura-o. Responde-me. E a minha oração também eterna é que o Senhor responda, mostrando que foi o Senhor que fez. Que foi o Senhor que realizou, até mesmo pela mão de um cirurgião. Até mesmo por intermédio de um remédio. Ó, intermédio, né? Interessante. Mas muda, Senhor, a situação desse meu irmão. E a Bíblia diz assim, olha, inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. E ouviu o meu clamor.
Davi está dizendo, olha, Deus não apenas ouve, mas responde ao clamor. Deus respondeu, aleluia, ao meu clamor. Ele enxugou as lágrimas que eu derramei. Cada lágrima foi colhida em um recipiente especial para a glória dele. Deus ouviu meu clamor e Ele abriu a porta quando eu menos esperava. Ele me deu solução, Ele fez coisas, Ele faz coisas, porque nada melhor do que Ele para saber o que é melhor para a gente. Deus não apenas ouve, mas por Ele ser vivo, Ele responde ao clamor de Davi. E isso destaca a interação, a dinâmica, essa interação dinâmica entre a oração e a ação divina. Alguém diz, você deve ter ouvido, e alguém diz o seguinte, que a oração é a chave da vitória. A oração, quando ela é sincera, quando o coração se quebranta, quando a alma se fragmenta diante de Deus, a Bíblia diz que Deus não despreza a oração dessa pessoa. Eu lembro que o Mashiach, Yeshua, o Senhor Jesus, contou uma parábola em que um publicano sobe para orar e um religioso também. O religioso, o fariseu, um dos fariseus hipócrita, porque nem todos os fariseus eram hipócritas, mas uma classe era, chega lá e começa a dizer, eu sou justo, Senhor. Deus está ouvindo, é verdade. Eu dou dízimo de tudo que eu recebo. Eu não sou como os demais homens pecadores. Eu não sou como esse publicano, esse ladrão, esse roubador, esse traidor da nação. Não, Senhor, eu sou justo. E ele fazia isso olhando para os céus. Mas o publicano, o cobrador de impostos, o traidor, na boca desse fariseu, sem ter coragem nenhuma de olhar para cima, mas ele olhava para baixo e batia no peito dizendo, Senhor, sede propício a mim, pecador. E Deus ouviu. Deus ouviu as duas orações, mas o coração quebrantado, um coração contrito, Deus não despreza. E Jesus disse, olha, os dois subiram e os dois desceram, mas só um saiu dali com a resposta de Deus. Só um saiu justificado por Deus, que foi aquele que se humilhou. Não é a falsa humilhação, mas foi aquele que reconheceu a sua fragilidade. Percebe? Eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Eu não sou digno de receber nada da parte do Senhor, e tudo que eu e você recebemos é graça sobre graça. Ele só nos responde porque Ele se compadece. Ele só nos responde porque Ele é santo. Ele só nos responde porque Ele é amor. Ele só nos responde porque Ele é misericordioso. Ele nos responde porque Ele tem prazer em nos responder e nos abençoar. Então existe uma dinâmica, existe uma interação, sabe, movimento perfeito entre o clamor e a ação divina. Nesse momento nós estamos fazendo com que haja uma movimentação divina em nosso favor. Querido, não estou aqui pregando, Deus me livre, uma pregação voltada para o homem, como se o homem estivesse no centro de tudo. Mas eu estou querendo que você se coloque no centro da vontade de Deus. Que eu e você nos coloquemos à disposição de Deus, reconhecendo que Ele não é obrigado a fazer nada por nós, mas Ele faz porque Ele sente prazer. Ele faz porque é gracioso. Isso não quer dizer que na maioria das vezes ele está concordando com a conduta da pessoa, mas Ele está agindo porque é dele, é da natureza dele. Mas a natureza dele também diz que aquele que fecha o ouvido para ouvir a lei, até a sua oração é abominável.
Existem observações bíblicas que eu e você precisamos estarmos atentos para quando estivermos orando ao Senhor, fazermos uma avaliação da nossa mente, da nossa consciência, para ver se nós não nos encaixamos em esses atos e em comportamentos que são abomináveis diante de Deus. Por isso que há uma movimentação dinâmica. Quando eu faço o clamor, automaticamente eu preciso fazer um exame da minha vida, uma análise de como eu tenho andado, do que eu tenho dito, do que eu tenho plantado e daquilo que eu estou colhendo. O salmista, Davi, ele estava plantando algo e ele iria colher o resultado da sua semente. Por isso que é importante que nós venhamos a destacar da parte de Davi a sua confiança ativa. E ao mesmo tempo, a resposta compassiva de Deus e a dinâmica dessa interação entre esperar confiantemente e a intervenção divina. Eu quero dizer que Deus pode estar intervindo nesse drama, nesse problema agora. Que Ele está nada mais, nada menos interagindo conosco, porque Ele me colocou aqui, pegou esse vídeo, deixou numa plataforma e você procurando refúgio, procurando socorro, você achou esse vídeo entre tantos outros. Porque Deus está trabalhando de maneira dinâmica, Ele está interagindo, Ele está intervindo na nossa, na minha, na sua situação. Então são esses elementos que têm implicações não apenas na história, tem implicações também em vários outros âmbitos da nossa convivência. Para quê? Para nos oferecer lições espirituais, querido. Principalmente sobre confiança e nosso relacionamento com Deus. Como estamos nos relacionando com Deus? Como está a nossa fidelidade a Deus? Como está a nossa vida de obediência, a nossa vida de leitura bíblica? Como é que está? Oh, Senhor, nos perdoa. Meu Senhor, não leve em consideração esses atos, alguns falhos, mas com outros, devido a tanta bagunça que se tem visto e vivido, com tantas coisas erradas, temos nos esfriado e temos deixado a leitura da Bíblia, a prática da Bíblia, a vida eclesiástica de lado, porque achamos que não vale a pena. E isso, meu Senhor, tem provocado ferrugem nas nossas catracas espirituais, fazendo com que as coisas andem mais devagar, com mais dificuldade, trazendo mais problema, mais trabalho, mais esforço para as nossas vidas. Nos perdoa, Senhor. Então é importante que nós venhamos a ter isso em mente. Eu preciso confiar, eu preciso crer que Ele está trabalhando, que Ele está interagindo, Ele está intervindo nessas situações. E aí eu preciso então a ver, a aprender, a observar como é que está a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus na adoração e na minha convivência com os meus irmãos da igreja. E o verso 2 diz: tirou-me de um charco de lodo, ou seja, Ele me tirou de um poço de destruição e de um lamaçal de lodo, de dificuldade. O salmista Davi só está dando esse testemunho porque não é um testemunho falso, é um testemunho verdadeiro, porque Deus o respondeu. Então se prepare que Deus vai te responder. Se prepare que independente de como Ele vai dizer e como Ele vai fazer, você precisa estar preparado para dar o testemunho. O testemunho, querido, para nós, quando acontece algo negativo, não parece ser um testemunho, mas é também um testemunho. Precisamos pensar mais nessas coisas, para que não crie uma falsa fé, uma falsa perspectiva.